Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós chegamos no livro de Êxodo, nos capítulos 11, 12 e 13. Chegamos à última praga, a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Ao todo, meus irmãos, as 10 pragas duraram muitas semanas, Acreditamos aí que alguns meses até. Elas aconteceram uma na sequência atrás da outra, cada uma alguns poucos dias. Eu pesquisei bastante para saber aí quantos dias duraram as 10 pragas, mas eu não encontrei entre os comentaristas. O que eu encontrei foi que, como Deus não deu um intervalo para eles, Deus desejava que as coisas acontecessem sem que eles tivessem tempo, para poder se recuperar. Era necessário que o Egito se ajoelhasse diante do Senhor. Então as pragas aconteceram em sequência, cada uma delas aconteceu aí em questão de dias, Então foram poucas semanas aí, pouco mais aí de alguns meses, tá joia? Na 10ª praga nós vemos a morte dos primogênitos, no capítulo de número 11, e aqui eu destaco o seguinte, por que a morte dos primogênitos? Quem Faraó estava escravizando no Egito? O primogênito de Deus. Jesus Cristo? Não estou falando da divindade, Estou falando do povo de Israel. Deus estava escravizando o seu primogênito, o seu povo primogênito. E ele inclusive fala sobre isso lá no começo do livro de Êxodo. Você está escravizando o meu primogênito. Então foi primogênito por primogênito. É por isso que Deus acaba matando os primogênitos. Até porque quando morre o primogênito de Faraó, o Deus afrontado aqui é o próprio Deus Faraó, o Deus homem, filho de Ra. O filho de Faraó seria um futuro Faraó também. A gente vai ver aqui no capítulo de número 11 ainda, no versículo de número 3, que Moisés era muito admirado já pelos egípcios. Por quê? Porque Deus cumpriu Êxodo capítulo 7, versículo 1. Moisés era como um Deus para eles e também para o próprio Faraó. Os egípcios tinham admiração e medo de Moisés ao mesmo tempo. Entramos no capítulo de número 12 e nós vemos que no capítulo de número 12 ele inicia com uma ordem bem bacana de Deus. Esse será o primeiro mês do ano para vocês. Deus está renovando tudo para o povo de Israel. Até o ano, agora Deus está interrompendo o tempo e agora eles teriam um novo calendário. Esse seria um novo ano para eles. Nós estamos começando um ano, uma virada de ciclo, esperando coisas novas, na verdade. Assim como nós esperamos coisas novas, Deus fez isso com eles. Deu um ano novo para eles, porque dali para frente era vida nova. Aqui o Senhor instituía também a Páscoa, aí, entre os versículos 1 a 10 do capítulo 12, que significa passaque, passar por cima, uma vez que um anjo da morte passaria por cima da casa dos hebreus e não mataria ninguém do povo de Israel. A gente vê interessante, pessoal, que lá no versículo 9 para o 10, a palavra diz que a primeira Páscoa foi comemorada comendo carne assada, churrasco, E o que vai ao oposto, ou vai na contramão da tradição católica, que é celebrar a Páscoa comendo apenas peixe, Ou seja, a primeira Páscoa instituída pelo Senhor se comia carne, não se comia peixe. Essa questão de comer peixe é uma tradição da Igreja Católica que surgiu muitos e muitos anos depois. Ainda no capítulo de número 12, nós vemos que Deus humilha todos os deuses do Egito. Diz assim no versículo 13: estou aplicando uma sentença sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Eterno. A 10ª praga culmina na humilhação de todos os deuses, onde Faraó, o deus humano para os egípcios, ele é humilhado também pelo Senhor. Interessante, pessoal, no capítulo 12 a questão do fermento, Deus não quer que eles comam fermento. Talvez você fique curioso aí, por quê, Será que Deus tinha alguma coisa contra o pó royal, alguma coisa assim? Não é nada disso, pessoal? Haviam algumas simbologias no Antigo Testamento e o povo de antigamente era muito ligado a simbologias. Fermento simbolizava pecado e corrupção, e é por isso que Deus não queria que o seu povo comesse fermento.
Interessante que ainda no capítulo 12 o Senhor diz que todas as gerações, no versículo de número 17, todas as gerações que estão por vir devem guardar esse dia, né? A Páscoa do Senhor. Inclusive está chegando, né? Logo, logo chega a Páscoa aí. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, uma palavra que se cumpre, né? Temos aí mais ou menos 3.323 anos que essa palavra foi dada e até hoje nós comemoramos a Páscoa do Senhor. Pessoal, no capítulo 12 tem uma coisa aqui, um assunto teológico que eu quero discutir com vocês aqui bem rápido, não quero que o vídeo fique grande. Mas no versículo 23, o Senhor envia o anjo destruidor para matar os primogênitos do Egito, sejam homens, sejam animais. Quem é esse anjo destruidor? Esse anjo pode, de fato, ser o anjo da morte, né? Talvez Deus tenha um anjo para causar a morte, como nós vemos lá acontecer em Sodoma e Gomorra, né? E talvez não. Os eruditos, né, que são aqueles estudiosos mais antigos da palavra, que têm um conhecimento não apenas da visão cristã da Bíblia, mas também judaica, né? Eles nos informam que há um pensamento erudito, há um pensamento judaico, que mesmo Lúcifer tendo se rebelado, os demônios tendo sido expulsos do céu, Deus ainda exerce influência sobre eles. Então os eruditos interpretam aqui essa passagem como: pode ser que o anjo da morte passou pelo Egito matando os primogênitos, ou pode ser que Deus ordenou a Satanás que ele matasse os primogênitos no Egito. E só restou para Satanás uma coisa, ó: obedecer, né? Nessa visão dos eruditos, o diabo ainda hoje é obrigado a obedecer ordens do Senhor. E talvez isso tenha se aplicado a Sodoma e Gomorra também, né? Nós não temos aqui uma clareza muito grande sobre isso. A respeito de não ser um anjo de Deus, mas ser o próprio Satanás, Paulo dá indícios disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, onde há um caso de incesto dentro da igreja, né? Um homem se deita com a sua madrasta, Paulo diz assim que aquele homem seria entregue a Satanás, para que ele fosse condenado por Satanás e que assim houvesse a expiação dos seus pecados. Como que isso funciona, nós não sabemos muito bem, mas seria aqui demônios obedecendo ordens do Altíssimo, porque a eles resta bater continência a uma ordem do Senhor. Bem curioso, né? Um assunto bem bacana que a gente não costuma ver muito por aí. Pessoal, lá atrás na palavra nós vemos que Moisés perdeu a linha com o Faraó e Faraó disse assim: nunca mais apareça na minha frente. E aí Moisés disse assim: é isso aí, você nunca mais me verá na sua presença, não é? Nós nunca mais vamos nos falar. Está lá no capítulo de número 10, no versículo 29, Moisés disse: seja como você quiser, você nunca mais me verá. Mas aqui no capítulo 12 nós vemos que quando os primogênitos são mortos, Faraó ele vai falar com Moisés e com Arão para que eles vão embora do Egito junto com o povo adorar ao Senhor. Pessoal, qual é a contradição aqui, né? Pessoal, não há contradição. Havia no costume dos monarcas que quando o rei enviava um mensageiro, você já deve ter visto muito isso em filme. É um mensageiro que chega com uma corneta e anuncia uma mensagem do rei. Vem um cara e abre um pergaminho e lê a mensagem do rei. Era o próprio rei falando. Provavelmente é isso que acontece aqui, até porque Faraó está devastado pela morte do seu primogênito, né? Não acreditamos que ele tenha se encontrado com Moisés e com Arão. Estava até sem forças para isso. Mas ele envia o mensageiro dele que dá esse recado a Moisés e Arão que eles podem finalmente ir embora do Egito. Não há contradição alguma no texto aqui, onde Moisés fala que eles não se verão mais. E aqui o texto diz que Faraó disse a Arão e Moisés, disse por meio do seu mensageiro. Beleza, pessoal? Prática comum dos monarcas. Eu quero fazer um destaque aqui no capítulo 12, importantíssimo, que está lá no versículo de número 39, onde fala assim: um grande número de pessoas desqualificadas aproveitou a ocasião para ir com eles.
Quando o povo está fugindo do Egito, quando Deus dá liberdade para o povo, alguns estrangeiros, talvez alguns até escravos de outros povos que estavam no Egito, aproveitaram para fugir junto. Isso foi um problema para Israel. Às vezes a gente pensa que só hebreu que foi embora, né? Não. Mas teve gente de vários povos e talvez até egípcios que não estavam satisfeitos com o Egito. Aqui, a essa altura aqui, o povo estava boladão com o faraó. Eles queriam que o povo de Israel fosse embora e eles estavam com raiva de faraó porque faraó não estava deixando o povo ir embora. Você vê que o povo tinha Moisés em alta conta, né? Eles vão embora junto com os hebreus. E isso aqui vai ser um problema, pessoal, muito grande para os hebreus, porque talvez eles estivessem impressionados com os milagres, mas eles não eram convertidos ao Senhor. Eles ainda eram idólatras, não eram do povo de Israel, não eram circuncidados. E lá em Números, no capítulo 11, no versículo 4, a gente vai ver bem lá na frente, quando você vê que o povo de Israel murmura, será que não tem túmulos suficientes para nós lá no Egito? Você, Moisés, nos trouxe para morrer nesse deserto. Lembra disso aí? Isso vai acontecer lá na frente. A gente tem a impressão de que é o povo de Deus que começa a murmurar dessa maneira. Mas olha que bacana, a informação que eu duvido que você sabia para abrir a sua mente. Quem incitava o povo a murmurar eram esses estrangeiros. Isso nunca partiu do próprio povo de Deus. Depois você lê lá na sua casa, né? Aí na sua casa, Números 11, versículo 4. Os estrangeiros que estavam no meio do povo os incitavam a murmurar contra Deus. Por fim, a gente chega lá no final do capítulo de número 13, e eu quero destacar apenas aqui, meus irmãos, no capítulo de número 13, o cumprimento de uma outra profecia, versículo 19, Moisés levou com ele os ossos de José. Lembra, José havia dito que quando ele saísse do Egito, era para que os ossos fossem juntos para fora daquela terra, porque ele queria estar em Canaã, na terra dos seus pais, sepultado. Moisés cumpre aqui esse desejo de José e cumpre ao mesmo tempo uma profecia. Beleza, pessoal? Hoje consegui fazer o vídeo aí um pouco menor. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha aí gostado, né? Dúvidas aparecendo, manda para mim e seja abençoado pelas páginas da Bíblia.